Número 1. O Zenitsu é o único caçador de demônios que não é um Hashira e que já fez coisas que apenas os Hashiras tinham feito até então. Como, por exemplo, criar um estilo original de respiração e derrotar um demônio de classificação superior. Número 2. Demon Slayer mentiu pra todo mundo. Quando Tanjiro recebe a sua espada e mostra que a lâmina dela é preta, o mestre dele fica um pouco assustado. Porque, segundo os antepassados, os caçadores de Oni que têm as espadas com as lâminas pretas acabam morrendo bem mais cedo do que os outros. Porque, segundo ele, os caçadores com as lâminas pretas têm mais dificuldade de aprender as respirações. Porém, é que as espadas de lâminas pretas em Demon Slayer pertencem aos caçadores de Oni mais talentosos. Na verdade, eles tinham dificuldade para aprender os outros estilos de respirações normais porque eles deveriam estar aprendendo um estilo bem mais poderoso, que é a respiração do sol. Número 3. O Inosuke não consegue lembrar o nome de ninguém, e essa é uma das coisas mais engraçadas no anime, na minha opinião. Mas ele continua lá, falando os nomes até que ele consiga acertar. E por isso, o Inosuke já chamou o Tanjiro de Gonpachiro Kamaboko, Tontaro Itadaki, Kanjiro Arago, Monjiro Kentaro, Jangoro Amado, Tangoro Amado, Gengojo Shakariki e Soshiro. E aí, tudo de boas? Meu nome é Júlia e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando as 57 coisas que você não sabia sobre Demon Slayer. As curiosidades mais interessantes que tem do anime e do mangá. E alguns detalhes que você talvez não tenha percebido. Alguns vão te surpreender muito, assim como me surpreenderam, e principalmente os 3 últimos. Eu já vou pedir o seu like e a sua inscrição para você não perder nenhum conteúdo sobre o seu anime ou a sua série ou o seu filme favorito. E quem pediu para eu fazer esse vídeo aqui foi a Laura, então podem comentar aí as sugestões de vídeos que vocês quiserem, porque eu vou estar lendo. Número 4. Quando os caçadores entram na organização, eles têm que escrever uma carta, para caso alguma coisa aconteça com eles. Essa carta vai chegar até a família deles como uma última mensagem. Número 5. A caixa em que a Nezuko fica é feita de uma madeira especial, para que não entre sol de jeito nenhum e também é bastante resistente. Número 6. O Muzan teve 5 esposas depois que ele virou um Oni. Porém, como ele é um personagem bem frio e não tá nem aí pra ninguém e nem pra como as pessoas se sentem, ele faz várias coisas horríveis com essas esposas dele, acabando com o psicológico delas e sem contar que algumas não aguentaram mais ficar com ele e decidiram acabar com a própria vida. Número 7. O Tanjiro não consegue mentir por causa dele ser muito honesto. Toda vez que ele tem que mentir, ele não consegue manter uma expressão séria. Número 8. O Tanjiro ficou em primeiro lugar na pesquisa de popularidade, que teve 6.742 votos, e em quarto lugar numa enquete maior com 9.095 votos. Número 9. O Muzan nasceu e virou um demônio no início do período Heian, que é basicamente a última divisão da história clássica japonesa, sendo de 794 até 1185. Número 10. O significado do nome Tanjiro fala muito mais sobre o personagem. Se a gente parar para pegar os kanjis do nome do Tanjiro e separar eles, a gente consegue ver que o Tan significa carvão, que o Ji significa curar e que o Ro significa filho. O primeiro remete ao que o Tanjiro trabalhava antes de virar um caçador de Onis. Mas sabe o que não tem segredo nenhum? Aprenda o jeito certo de desenhar os animes que você quiser, usando técnicas comprovadas para tirar qualquer personagem da sua cabeça e desenhar no papel. Link do vídeo na descrição. Número 11. O corvo do Gil é bem antigo e por causa disso acaba cometendo alguns erros ao passar as mensagens e se move bem devagar durante as lutas. Número 12. O Tanjiro enviou algumas cartas para o mestre que treinou ele para ser um caçador de Onis, o Urukudaka. Enviou também para o irmão mais novo do Rengoku, pro Teng e pro Gil, mas o Gil é o único que nunca respondeu nenhuma das cartas do Tanjiro. O que pode ser pelo fato do seu corvo tá velho ou então só porque o Gil não queria. Até porque a gente sabe que ele é um cara bem frio. Número 13. O Tanjiro puxou a sua cabeça dura da sua mãe. A gente sabe que no anime, vira e mexe, ele acaba dando uma cabeçada em alguém, e realmente é algo muito forte, já que até mesmo os Onis acabam dando uma cambaleada ali. Número 14. O Inosuke aprendeu o seu estilo de respiração sozinho e usou como inspiração um lobo, um urso e um javali para criar ela. Número 15. O Urokodaki usa máscara porque os Onis ficavam zoando ele por causa do seu rosto ser muito gentil. Número
Número 16. O olfato do Tanjiro é tão potente que ele consegue até saber o sentimento das pessoas. Se elas estão tristes, se elas estão felizes, se elas estão com raiva, tudo ele consegue sentir. Do mesmo jeito que ele consegue saber se uma pessoa tá mentindo ou se ela tá falando a verdade. Número 17. A gente sabe que a maioria das vezes que o Zenitsu luta, ele tá dormindo, por conta dele ser bem medroso. Eu não julgo, faria o mesmo. Porém, na luta dele contra o Muzan, ele ficou acordado. Número 18. A respiração da lua é a única em Demon Slayer que não tem nenhum sucessor, tendo sido usada apenas pelo Michikatsu. Número 19. Gyomei foi o único Hashira que conseguiu ativar a marca do caçador de forma consciente. Número 20. O motivo do Jigoro ter se aposentado foi porque quando ele era mais novo, ele acabou perdendo a sua perna enquanto ele lutava contra um Oni. Número 21. Kagaya se tornou o líder do esquadrão de caçadores de Oni quando tinha apenas 4 anos de idade. Ele tá quase um Itachi Uchiha ali do Naruto, bem trabalhado em ser um prodígio. Número 22. Assim como o Tanjiro tem o seu olfato apurado, o Zenitsu tem o seu ouvido muito bom. Ele consegue escutar movimentos de humanos, Onis e qualquer coisa, e até em grandes distâncias, além de também conseguir ouvir os pensamentos das pessoas. Isso se ele conseguir se concentrar bastante. Aliás, você gosta mais do Tanjiro ou do Zenitsu? Comenta aqui pra eu saber. Número 23. O Tanjiro e o Inosuke são um pouco surdos. Eles conseguem identificar alguns tipos de tons. Mas para compensar isso, o Tanjiro tem um olfato maravilhoso, tanto que ele sempre comenta isso no anime. Já o Inosuke tem seu tato aprimorado. Número 24. O corvo do Inosuke fica escondido. Isso porque o Inosuke já tentou comer o seu próprio corvo 18 vezes. Número 25. Kocho Shinobu é a menor Hashira, com 1,55 de altura. E o Gyomei é o Hashira mais alto, tendo 2,20 metros de altura. E pra quem quiser saber a altura do Tanjiro em relação a eles, o Tanjiro tem 1,65 de altura. Número 26. O Inosuke e o Kirito de Sword Art Online têm o mesmo dublador japonês e americano. Número 27. Kokushibo é o primeiro caçador de Onis que virou um Oni. Número 28. A família do Rengoku tinha uma tradição em que quando a mulher estava grávida, ela ficava olhando pro fogo. E é por causa disso que eles têm aquele tipo de cabelo que parece muito um fogo. Número 29. O Zenitsu foi criado em uma cidade. Por isso que sair para treinar com seu mestre nas montanhas foi muito mais difícil do que pro Tanjiro e pro Inosuke. Número 30. O Tegen e o Inosuke são os únicos caçadores de Onis que usam duas espadas. Número 31. Os caçadores sempre estão em desvantagem em qualquer luta contra os Onis. Isso porque na maioria das vezes eles precisam caçar à noite. Sem contar também a regeneração absurda que os Onis têm, o que faz com que os caçadores tenham que ser muito poderosos. Número 32. Quando a Nezuko volta a ser humana, ela consegue se lembrar claramente do dia em que o Muzan acabou com todas as pessoas da família dela, e do momento em que ele transformou ela em uma Oni. Número 33. O Genya não foi o primeiro caçador em Demon Slayer a comer a carne de Oni para ficar mais forte. Isso porque o Kokushibo já falou que matou um caçador que fazia a mesma coisa. Número 34. Em Demon Slayer, alguns dos caçadores já receberam propostas para virarem Onis, mas acabaram recusando na mesma hora. E entre eles a gente tem o Gyu Tomioka, o Kyojiro Rengoku, o Muishiro Tokito, o Gyomei Himejima e o próprio Tanjiro Kamado. Número 35. Segundo Gyu Tomioka, a Shinobu não gosta de nenhum animal peludo, como cachorros e gatos. Número 36. O Inosuke é bem odiado pelos ferreiros, isso porque toda vez que ele recebe uma espada, ele começa a quebrar as lâminas. Número 37. Já foi dito numa revista que no corpo da Shinobu tem 70 vezes a quantidade de veneno de glicínia, o que é super letal contra Onis, e pode acabar com eles bem fácil. Porém, eles corrigiram esse valor para 700 vezes, ao invés de 70. Número 38. Yorite foi o único caçador que tem a marca do caçador e que conseguiu viver mais de 25 anos com a marca Desperta. Número 39. A dívida do Zenitsu é por volta de 600 mil ienes, o que daria mais ou menos R$ 23.738,80. Bem pesada mesmo essa dívida, o precinho de um iPhone 14 aqui no Brasil. Número 40. O Muzan tinha bastante medo de morrer, e por causa disso, quando ele sentia que corria algum perigo durante alguma luta, ele fugia sem ter vergonha nenhuma disso.
Número 41. Tengen é um dos únicos caçadores de Onis e Hashiras que teve que se aposentar por ficar incapacitado para sempre, ao invés de ser por ele estar velho ou por ter morrido, sendo outro caçador o mestre do Zenitsu, o Jigoro. Número 42. O material usado para fazer as espadas dos caçadores de Oni é um material que consegue absorver a luz do sol, e por causa disso, os caçadores conseguem derrotar os Onis. Número 43. O Gyomei ficou cego por conta de uma febre bem forte que ele teve quando ele era apenas uma criança. Número 44. O Tengen é o segundo Hashira mais forte de Demon Slayer, ficando atrás apenas do Gyomei. Número 45. O Hashira Muishiro Tokito é um descendente do Kokoshibo, que é a lua superior 1. Número 46. Mesmo a Akaza não se lembrando muito da sua vida antes dele virar um Oni, ele se lembra suficiente do seu passado para saber que ele nunca poderia prejudicar ou consumir uma mulher. E por conta do Muzan gostar muito dele, ele deixou a Akaza seguir os seus princípios. Número 47. Quando Rengoku virou um Hashira, ele teve que enfrentar o demônio da flauta. E para se defender contra ele, o Rengoku intencionalmente rompeu seus próprios tímpanos. Não falam se isso prejudicou permanentemente a audição dele, mas isso explicaria bastante porque ele grita tanto daquele jeito. Número 48. Você já se perguntou como Zenitsu, o Inosuke, o Tanjiro e o Tenjin seriam como músicos? Em um extra de mangá, os quatro formaram uma banda chamada Starlight Scruffy Democracy. Tanjiro é o vocalista, apesar de ser surdo. O Inosuke toca um tambor. O Tenjin toca gaita e o Zenitsu toca shamisen e escreve as músicas. O single de estreia dele se chama Exploding Skin in the Melancholy of the Modern Smell. E aparentemente todo mundo que escutou esse single ficaram tontos e vomitaram. Eles têm outra música chamada Previous Life Scenes, onde o Zenitsu lamenta o fato dele não conseguir uma namorada. Número 49. Desde que o Tanjiro decidiu virar um caçador de Oni, ele teve que encontrar o mestre e passar por um treinamento bem pesado. E por conta do treinamento com o Urokudaki, as mãos do Tanjiro ficaram bem ásperas. Número 50. A anatomia do corpo do Muzan é bem única. Ele tem 7 corações e 5 cérebros. Número 51. O olfato do Tanjiro é tão bom que ele consegue identificar pessoas em um certo espaço. Na verdade, as pessoas da sua aldeia também estavam cientes desse olfato. E isso fez com que o Tanjiro virasse um tipo de detetive local, que podia usar o seu olfato aguçado para encontrar qualquer pessoa desaparecida na vila. Número 52. O Tanjiro encontrou membros da sua família morrendo mais de uma vez. A primeira pessoa que descobriu e que viu o pai e a avó estavam morrendo foi o Tanjiro. Número 53. O sobrenome do Rengoku significa purgatório, que é também o nome do estilo da respiração 9 das chamas. Número 54. O Muzan controla todos os demônios, exceto por 2 deles que ele nunca conseguiu controlar. A Tamayo foi a primeira e a segunda é a própria Nezuko. Agora, os 3 últimos segredos e que pra mim são os mais interessantes de todos. Não esquece que o link do Desenhando Anime está aqui na descrição. Número 55. O Muzan realmente se arrependeu de ter acabado com o seu médico. A gente vê isso nos últimos capítulos do mangá, quando o Muzan tá morrendo. Ele realmente lamenta o fato dele ter matado o seu médico. Se ele tivesse sido mais paciente, o médico poderia curar ele. Ele é conhecido por ser bem sangue frio, então essa é a única afirmação racional feita por ele em todo o mangá. Número 56. Os brincos do Tanjiro são proibidos em lugares como a China e a Coreia do Sul. Isso porque o símbolo do sol nascente ainda está associado às atrocidades que os japoneses cometeram durante a Guerra Mundial. Como resultado, os brincos do Tanjiro têm o símbolo da bandeira do disco solar. Número 57. Os 5 novos caçadores de Oni em Demon Slayer têm um dos 5 sentidos bem apurados. O Tanjiro tem o seu olfato, o Inosuke tem o seu tato, o Zenitsu a sua audição, o Genya tem o seu paladar e a Kanao tem a sua visão. É isso e valeu!